Olá, amigos! Vamos à nossa reflexão de hoje, cujo tema é este período tão conturbado no pós-eleição presidencial 2022. E o título do nosso tema hoje é A Bolha Assassina, o Retorno, entre Messias. Parece até título de filme de terror, não é mesmo? E não está muito longe do que a gente tem vivido nos últimos dias, não, né? Eu resolvi gravar este vídeo com essa camiseta aqui hoje, olha bem, ó. Look in the mirror, that is your competition. Né? Olhe-se no espelho, olhe no espelho, essa é a sua maior competição, ou seja, nós mesmos. Nosso inimigo não é PT, não é Lula, não é Bolsonaro, não é o comunismo, não é o capitalismo. O nosso maior inimigo, nosso maior desafio somos nós mesmos, primordialmente. Vamos à nossa reflexão então. Mas antes, inscreva-se no meu canal, dê o seu like e ajude-me a divulgá-lo. Eu agradeço. A bolha assassina, o retorno, entre Messias. Escrevi este artigo na véspera da entrega pelo Ministério da Defesa do relatório de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação das Eleições de 2022 ao TSE. Arrisco dizer que, em linhas gerais, o relatório vai corroborar o resultado das eleições. Pode eventualmente apontar alguma incongruência, mas não com o potencial de anular o pleito. Há 4 anos, em clima pós-eleição presidencial de 2018, em que Bolsonaro derrotou Haddad, escrevi artigo que agora adapto para a situação reinante na pós-eleição presidencial de 2022, em que Lula ressurge tendo derrotado Bolsonaro. Amigo leitor, faça você mesmo as devidas adaptações e adequações, alterando os nomes e as situações de antes para os de hoje. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Em 2018. Parece título de filme de terror, mas exprime bem a situação em que se coloca grande parte da sociedade e do segmento político-partidário brasileiros, quando seus seguidores repetem à exaustão e irrefletidamente mantras emanados das entidades superiores partidárias, numa espécie de possessão coletiva. Nem as vozes de profetas da casa ou do mesmo espectro político, como Mano Brown e Cid Gomes, são capazes de levá-los à reflexão, à autocrítica. Ensandecidos, procuram desqualificar com toda sorte de pejorativos qualquer pessoa que os questione. Em entrevistas pós-eleições 2018, líderes e seguidores da agremiação política derrotada, o PT, prosseguem na cantilena de que saímos vencedores do pleito. Seria o caso de se reeditar a fala de Cid Gomes, adaptada ao momento e abrandada para não ferir muito susceptibilidades, que disse: Bolsonaro ganhou, bobinhos. A mesma bolha que os protege também tem impedido que se faça a leitura do mundo fora dela. Foram engolidos, consciências anuladas, pela própria dialética repetida à exaustão. Em artigo de 11 de abril de 2018, nesta coluna, este articulista já advertia sobre o perigo de se tentar construir uma nova sociedade, aplica-se também à vida pessoal, fundamentada em valores dissonantes daqueles consagrados universalmente. Isso nunca funcionou. Independentemente da ideologia abraçada, por melhor que esta se apresente ou aparente ser, termina sempre em tragédia, pessoal ou coletiva, ou pior ainda, em ambas. Trago à baila, novamente, o texto para reflexão. Ficção e realidade. Com uma mentira, geralmente, se vai muito longe, mas sem esperança de voltar. Provérbio judeu. A universal história de Pinóquio, bem que poderia ser reeditada no Brasil atual com muita propriedade. O personagem da ficção, que desejava sair da condição de boneco de pau para tornar-se humano, fora orientado a ter bom comportamento e falar sempre a verdade para ter o seu sonho realizado. A fim de auxiliá-lo nesta trajetória, era acompanhado por um grilo falante, uma espécie de alter ego, uma consciência externa. Porém, ao longo de sua jornada, o boneco falante sempre se metia em confusões, tinha uma tendência inata aos descaminhos, ainda que advertido pelo grilo consciência das consequências ruins das suas más escolhas, que finalmente o levaram ao extremo de ser preso em um circo, onde era a principal atração. Ao se colocar em apuros decorrentes de seu procedimento, e indagado por que tal coisa ocorrera, tinha a mentira como padrão de resposta. Mentia sempre,
nunca assumia a responsabilidade pelos seus atos. A culpa era sempre de terceiros. A vida imitando a arte, não é mesmo? Sua própria criação, num diálogo magistral entre ambos. Dialética pura nessa historinha. Alguma semelhança com o personagem real da nossa política? E, como consequência, o seu nariz crescia, ficava estampada na cara de pau e evidente a todos a inverdade por ele propalada. Ao final, porém, após uma caminhada cheia de percalços, alcança a redenção ao render-se à verdade e adotá-la como prática em sua vida. Saíra da condição de infra-humano, de boneco, tornara-se humano, consciente de si mesmo, dos outros, das circunstâncias e do mundo. Ufa, crescera, afinal, com um final feliz. Zumbis. Mas na vida real, nem sempre é assim, pois uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Frase atribuída a Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. A máquina de propaganda nazista usou e abusou deste dogma, levando a população alemã e boa parte da Europa a adotar a ideologia hitlerista cegamente. O resultado, como sabemos ou deveríamos estar informados, foi a tragédia da Segunda Guerra Mundial, com todos os seus horrores. Se, àquela época, os limitados meios de comunicação já alcançavam tão grande impacto na formação da opinião pública, muito mais hoje, de forma exponencial, em que temos TV, rádio, jornais, revistas, internet, mídias sociais e outras formas de comunicação e doutrinação, como, por exemplo, escolas e igrejas. A reiteração da mentira leva, segundo Goebbels, a torná-la verdade, entre aspas, construindo-se a partir daí uma nova realidade calcada no engodo e na ideologia daquilo que se deseja. E, concomitantemente, as estruturas da sociedade podem e devem ser alteradas para implantar, sustentar e otimizar esta nova ordem conquistada. Quando se chega a isso, anulam-se as consciências individuais, as quais se perdem no todo coletivo de um Deus, possessas por um monstro chamado Estado e dirigidas por sua nomenclatura, palavra russa derivada do latim. Era como se designava a burocracia ou casta dirigente da União Soviética. Ela incluía altos funcionários do Partido Comunista da União Soviética e trabalhadores com cargos técnicos, artistas e outras pessoas que gozavam da simpatia do Partido Comunista, que então passavam a pensar e decidir por todos. Mutatis mutandis, ou mudando o que deve ser mudado com as devidas adequações, o mesmo se aplica às autocracias. Em nível pessoal, individual, também se verifica esta espécie de possessão coletiva, mas para uma autopossessão, em que a pessoa, pela submissão e prática constante de inverdades, perde o referencial da realidade, passando a crer, de forma irrefletida, automática, naquilo que constantemente propagandeia ou é conduzida a propagandear. Todavia, para este, enquanto perdido em si e de si mesmo, não há retorno. Segue acelerado o seu caminho de zumbi ideológico e ou religioso. E, no final, o final não será agradável, não pode ser agradável. Como foi no caso do boneco de pau. Uma baliza, então, dentre tantas, uma forma de se testar o acerto e a validade de determinada ideia é a argumentação pelo absurdo. Segundo o teórico Golding, se uma dada regra, juízo ou decisão levar a consequências inaceitáveis, então a regra, juízo ou decisão deve ser rejeitada. Necessitamos de, diuturnamente, como indivíduos e como sociedade, fazer um exercício de autoavaliação e de autocrítica para conferirmos para onde nossas ideias, ideais e ideologias estão nos levando e vão nos levar. Precisamos, urgentemente, resgatar a nossa humanidade e autodeterminação, livres de ideologias que tentam nos impor e a elas nos submeter, sejam políticas, religiosas ou de outra ordem qualquer, e construirmos juntos, democraticamente, um Brasil melhor para todos, mais justo e mais fraterno, sem o que a história vai continuar a se repetir a cada eleição, quase sempre como tragédia. É isso aí. Pensem nisso. Saúde e paz a todos.
Um grande abraço.